Salve, salve, meus amigos! Estou aqui para falar um pouquinho sobre uma pergunta que eu deixei para vocês. Se é possível ou não o empregador exigir exame de gravidez na ocasião da dispensa da trabalhadora? A resposta a essa pergunta perpassa necessariamente por dois dispositivos, um da CLT e um da Lei 9.029 de 95. Conforme artigo 373-A da CLT, inciso 6, ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. Quando a gente vai para a Lei 9.029 de 95, no artigo 2º, inciso 1, a gente constitui crime as seguintes práticas discriminatórias: a exigência de atestado, de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez. Pois bem, tanto no âmbito da CLT quanto no âmbito da Lei 9.029 de 95, nós encontramos restrições à exigência de atestado ou exame de gravidez. Na CLT, o texto é bem claro em se tratando de uma restrição para admissão ou permanência no emprego. De modo que a resposta à pergunta que eu deixei para vocês tem que necessariamente perpassar pela finalidade do exame. E aí basta a gente se perguntar: por que razão o empregador exigiria um exame de gravidez na ocasião da dispensa, no momento da dispensa? Certamente, o único objetivo seria avaliar se aquela dispensa perpetrada por ele, empregador, naquele momento, é válida ou não. Porque a norma jurídica trabalhista, seja na Constituição, seja na CLT, vedam a dispensa da empregada desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A súmula 244 do TST, no inciso 1, diz que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito à garantia de emprego. E muitas vezes a empregada, quando dispensada nem ela sabe do seu estado gravídico. O fato dela não saber do seu estado gravídico também não afasta a garantia de emprego dela até 5 meses após o parto. Há então, nessa proposta de exame de gravidez na ocasião da dispensa, simplesmente, no meu entender, com todo respeito aqui às opiniões em sentido contrário, uma busca por uma transparência, uma boa-fé no âmbito da relação contratual. De modo que não me parece haver vedação na legislação brasileira de exame de gravidez na ocasião da dispensa. Agora, a empregada não é obrigada a se submeter a este exame. Isso depende naturalmente da sua voluntariedade em fazer esse exame. Ela se recusando a fazer esse exame, isso pode lá na frente, quem sabe, gerar algum tipo de consequência da aquisição ou não da estabilidade. Porque se ela se nega a fazer o exame e lá na frente ajuiza uma reclamação trabalhista alegando que na ocasião da dispensa estava grávida, não comunicou ao empregador, se recusou a fazer o exame que o empregador buscou e se recusou depois no curso da ação a retornar ao emprego, talvez isso possa revelar uma comprovação de uma má-fé por parte da trabalhadora, mas isso é algo que teria que ser analisado certamente no caso concreto. O fato é que não me parece haver vedação no ordenamento jurídico brasileiro de que o empregador submeta a empregada a exame de gravidez na ocasião da dispensa, desde que é fato essa decisão da submissão do exame seja posterior ao ato da dispensa em si. O empregador precisa dispensar a empregada, comunicá-la da dispensa e, após isso, na perspectiva de um exame demissional, submeter a empregada, a trabalhadora, a esse exame de gravidez, repito, com a sua
anuência, porque se o exame for anterior ao comunicado da dispensa, aí nós já teríamos a submissão ao exame de gravidez como critério de permanência, o que isso sim é absolutamente vedado pela legislação. Após o comunicado da dispensa, contudo, a submissão ao exame de gravidez me parece, com todo respeito, mais uma vez, às opiniões em sentido contrário, que não encontra vedação no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, e isso seria algo, então, a ser feito pelos empregadores, pelas empresas, tão somente com o objetivo de, ao identificar que, eventualmente, aquela trabalhadora encontra-se grávida no momento daquela dispensa, caberá ao empregador respeitar aquela estabilidade, se retratar, se desfazer daquele ato que praticara da comunicação da dispensa e oportunizar à trabalhadora a manutenção do seu contrato de trabalho até, no mínimo, 5 meses após o parto. Me parece, assim, entendo que essa interpretação, essa solução, essa análise, sobretudo finalística da situação, estaria em consonância tanto com o postulado da proteção à dignidade do ser humano trabalhador, não do trabalhador apenas, mas do nascituro, estaria em consonância com o próprio princípio da proteção, porque o objetivo desse exame é a preservação da fonte de subsistência, estaria em consonância com o princípio da continuidade da relação de emprego, estaria em consonância, sem sombra de dúvidas, com o valor da boa-fé objetiva que deve nortear ali toda a relação jurídica contratual entre empregado e empregador. Essas eram, portanto, as minhas considerações sobre essa pergunta, que é um tema, sem sombra de dúvidas, extremamente polêmico. Não há nenhuma pretensão aqui de exaurir o debate. Eu apenas queria mostrar a vocês quanto é polêmico o tema, que há um espaço na legislação para identificarmos que a lei não proíbe exame de gravidez na ocasião da dispensa, mas como há um risco, sem sombra de dúvidas, desse exame ser interpretado como uma conduta discriminatória ou violadora dos direitos da personalidade da trabalhadora, me parece que em boa hora a gente discute esse tema e, assim, consegue, nesse momento, propor a seguinte solução. Se o exame de gravidez primeiro for voluntário, ou seja, o empregador não impuser esse exame com caráter de obrigatoriedade à trabalhadora. E, segundo, o exame de gravidez for proposto após a comunicação da dispensa, esse exame de gravidez não feriria nenhum direito personalíssimo da trabalhadora e, por conta disso, não seria vedado. Espero que tenha sido útil aí para vocês esse debate, essa reflexão. Contem sempre comigo. Um grande abraço a todos e até a próxima.